Amém, queridos? Zacarias 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz: o anjo que falava comigo voltou. Meu Deus, só isso aqui a gente já podia ir embora. Será que alguém aqui tem voltado a ouvir? Mas vamos continuar. E me despertou como quem me desperta do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: eu vejo um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, meu Senhor. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra angular. Em meio a aclamações haja graça, graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, estes ficarão alegres ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Até aqui. Eu vim com essa mensagem no meu coração sobre um tempo de reconstrução. E quando eu cheguei aqui, o Johnny me falou que vocês receberam uma palavra para esse tempo, né? De recomeço, de reconstruir. E isso é maravilhoso. E a gente estava conversando que recomeçar tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Qual é o lado positivo do recomeço? É uma nova oportunidade. É Deus nos dando uma nova oportunidade. Isso é bom. Qual é o lado negativo? Guarde isso. Deus só precisa recomeçar quando foi o homem que começou. Eu vou falar de novo. Deus só precisa recomeçar quando foi o homem que começou. Porque Deus tem um plano progressivo e extensivo que se desenvolve segundo a sua vontade plena. Mas dentro desse plano nós começamos a fazer um monte de coisa. E quando a gente começa a fazer um monte de coisa, Deus precisa parar para recomeçar. Antes dessa pandemia, querido, a gente estava fazendo muita coisa. E eu acredito que muita coisa boa, mas eu acredito que muita coisa que talvez era excesso. Preste atenção, às vezes na vida a gente sofre por causa das coisas que estão faltando. Mas às vezes os nossos maiores problemas não são as coisas que estão faltando, são aquelas que estão sobrando. Nós prestamos muita atenção naquilo que não temos e esquecemos de olhar os excessos. E num tempo de reconstrução a gente precisou parar para agora reconstruir, e a gente precisa observar o que era excessivo na nossa vida. Nós temos uma geração que vive o tempo todo se comparando, uma geração visual, que está ali no Instagram, está ali na internet, olhando o que está acontecendo nos outros, e às vezes acelerando a sua vida para poder se amoldar a uma moda. Guarde isso, a moda muda, o que ela não pode é mudar você. Então a gente não pode exceder a nossa vida para que a gente se amolde a uma agenda que talvez não tenha a ver com a nossa vida, mas com a vida de outros. Eu aprendi que toda vez que você se compara, você perde. Que ou você vai se sentir melhor e o orgulho vai te tomar, ou você vai se sentir pior e a inferioridade vai te tomar. Então às vezes a gente fazia muita coisa que não deveria estar fazendo. Você já parou para pensar se Deus gosta do que você está fazendo? Um dia eu orei com Deus, buscando muita intimidade. Eu falei: Deus, o Senhor gosta do que eu estou fazendo? E Ele me respondeu: algumas coisas. E eu percebi que um prumo estava descendo sobre a minha vida. O prumo vem trazer o nivelamento para o próximo passo da construção. Note que esse texto que a gente leu é a profecia de Zacarias num tempo de reconstrução. Se Deus parou a terra, de alguma certa forma permitiu isso, e tudo vai se reconstruir, a gente precisa olhar para a Bíblia, como que funciona o padrão de reconstrução de Deus. Por isso Neemias, Esdras, Zacarias, Ageu, Zorobabel são figuras muito importantes a serem observadas. Nesse tempo em que a reconstrução veio no templo e na cidade, houve uma reforma em Israel, política, religiosa e civil.
Depois de um período de reconstrução, houve uma restauração na política do povo de Israel, houve uma restauração na religião. O culto voltou, a ordem do culto, as escrituras voltaram a tomar a frente, e houve uma mudança na civilização. Deus está propondo um tempo novo, e Ele diz que você não pode colocar vinho novo em odres velhos. O Johnny falou que uma das mensagens que vocês receberam é que dentro de um novo tempo de reconstrução, vão ter coisas que vão ser refeitas, mas com coisas novas. Então a gente precisa estar atento a Deus derramar um vinho novo, porque o odre velho, ele é duro, ele é inflexível, e quando vem o vinho ele estoura. Mas a maior característica do odre novo é a flexibilidade. E quando Deus nos torna flexíveis, quando o vinho desce, ele define a forma que a gente fica. Um odre flexível é definido pelo vinho que desce nele. Uau! Eu quero dizer para você que o que vai te definir nesse tempo não é o cenário que você vê, não é as coisas que acontecem em volta de você, não são as palavras que dizem e nem o que você mesmo pensa a respeito de você. Eu quero liberar na minha e na sua vida que o que vai nos definir nesse tempo é o vinho do céu que vai descer. E nós precisamos estar aprumados e preparados para isso, submissos ao tempo que Deus está propondo. Querido, tem coisas em tempo novo que não servem mais. Tem coisas que estavam na minha vida antes da pandemia, que eu me submeti ao prumo. Quando Deus desceu o prumo, eu, em vez de ficar fazendo live para tudo quanto é lado, eu sei que muita gente fez e deveria realmente estar fazendo, mas tem muita gente que só fez porque os outros estavam fazendo. Eu fui com a minha família para um lugar secreto. Eu fui atualizar madrugadas nas escrituras, e sabe o que eu descobri? Que eu precisava de atrito da parte de Deus na minha vida. Que havia as coisas que eu estava fazendo, e sendo pastor, pregando nas nações, mas havia coisa que eu estava fazendo que eu não deveria estar fazendo. Havia excessos na minha vida que precisavam ser tocados, e Deus falando ao meu espírito: algumas coisas você vai ter que deixar, outras você só vai ter que desapegar. Alguém aqui pegou isso agora. Existem algumas coisas que você vai ter que deixar, mas existem outras que você vai ter que desapegar. E às vezes a dor de deixar é difícil. Gideão, quando foi destruir os midianitas, 300. Quando foi destruir o altar de Baal, 10. Ou seja, você vai, você não, esse vai, esse não. Porque tem lugares que Deus vai levar você que não cabe todo mundo que está com você. E você precisa ter maturidade para entender isso. E é difícil desapegar, porque a gente se move por afeto e não por propósito. Quando nos movemos por propósito, ainda que a gente ame certas coisas e pessoas, nós não nos apegamos pelo afeto, porque o propósito nutre e consome o nosso coração. Esses dias eu recebi uma mensagem no Zap, com uma mão segurando uma corda, fazendo força, e estava rasgando e sangrando a mão, e uma frase escrita assim: às vezes a dor de segurar é maior do que de soltar. Soltar dói, mas às vezes segurar o que não é para estar nesse tempo, meu Deus. Pastor, me explica, você quer que eu resumo? Se não faz parte do teu futuro, está fazendo o que no seu presente? Se você sabe que tem certa... Meu Deus, eu sei que vai ser um rompimento, mas eu vejo pessoas deixando coisas de lado, por causa de uma voz que está movendo por dentro. Ah, meu Deus, igual Abacuque nos 2 primeiros capítulos contende as profecias dele, parece que está uma briga. Ele vê no cenário de Jerusalém, vê no cenário do povo, e está vendo, e está vendo, está vendo, e está vendo, e está vendo, e está vendo. De repente ele fala: mas foi então que eu ouvi a voz do Senhor. Que nível é esse que você para de se mover pelo que está vendo e começa a se mover pelo que ouviu? E quando ele atinge esse lugar, no capítulo 2-3, sabe o que ele diz? Quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o fruto, ainda que não haja alimento do campo, ainda que o cenário que eu estou vendo não é favorável, eu tenho uma palavra. Eu quero liberar isso na minha e na sua vida. A voz que está falando vai tomar forma. Ela vai ser mais forte, mais alta e mais intensa do que o cenário que você está vendo. A voz que você vai ouvir vai ser mais intensa do que o cenário que você está vendo. O que eu faço? Segue a voz. Se submete ao prumo. Deus mandou parar, para. Deus mandou reconfigurar, reconfigura. A primeira coisa importante nessa reconstrução foi o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que é prumo? Deus alinhando a construção. Se alguém conhece alguém ou já trabalhou
de construção, de pedreiro, alguma coisa, sabe que o nível, o prumo é colocado para nivelar a construção. E o prumo não funciona balançando. O prumo precisa estar parado. É quando Deus para a gente. Num tempo de aceleração, a gente viu muito isso, a gente falou, né? Ide, vai, todo mundo vai. E o povo dizendo, vai, voe. E Deus falou, para e volte. Volte para onde? Para casa e para mim. Querido, a gente parou os cultos, a gente parou as escolas, parou as faculdades, parou os trabalhos. O que sobrou? Deus e a família. Deus está recomeçando no modelo correto. Deus está fazendo o caminho da origem de volta. Onde eu alinho a minha casa e alinho o meu relacionamento com Deus. As duas primeiras perguntas da Bíblia é toda vez um ponto de partida de reconstrução. Qual é a primeira pergunta da Bíblia? Adão, aonde você está? A primeira pergunta que Deus faz na Bíblia é essa. Ou seja, como você está em relação a mim? Qual é a segunda pergunta da Bíblia? Caim, aonde está o seu irmão? Como você está a mim e como estão os seus relacionamentos com aqueles que especialmente da sua casa. Uau, esse é o primeiro prumo da reconstrução. Como eu estou com Deus e como está a minha casa, como eu estou com Deus, como eu estou com meus filhos, com meus pais, com a minha esposa. E a partir disso é a cruz, querido, relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Então o prumo nos faz rever. Talvez essa pergunta está vindo para mim e para você hoje. Como é que você está com o Senhor? Como é que você está com as pessoas que estão em volta de você? Porque a Bíblia diz, estejais em paz com todos. Todo cristão que está aprumado dentro da construção de Deus precisa estar em paz com todos. Se você está mal com alguém, já é o tempo que o prumo está descendo para você rever algumas coisas. É normal a gente ficar temporariamente chateado com alguma coisa, mas não é normal guardar amarguras. Hebreus 12:15 diz que uma raiz de amargura brotando vos perturba e contamina quem está à sua volta. Então esse tempo do prumo é tempo de acender a luz e varrer a casa, resolver aquilo que está diante de mim. Lembra da parábola? A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Perdeu aonde? Dentro de casa. Tem coisas que você perde dentro de casa. Tem coisas que você perde dentro do ambiente de intimidade. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi acender a luz e varrer a casa. Uau! Tem coisas que você perdeu, né? Mas você não percebeu, que talvez você ainda não encontrou, mas já acendeu a luz e já está varrendo a casa. Meu Deus, você ainda não encontrou, mas já está varrendo a casa. E às vezes é Deus que esconde algumas coisas. Para quê? Para que você varra a casa. Eu conheço um Deus que dá e eu conheço um Deus que esconde. Deus às vezes pega o que você precisa e esconde, sabe aonde? Dentro dele. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você entre lá para procurar. E o mais lindo é que quando você entra lá, você vê tantas outras coisas. Às vezes você vem buscar uma bênção, vem buscar tem gente que vem na igreja buscar um namorado. Olha aí, ó, peguei alguém agora. Tem gente que vem buscar, tem gente que vem buscar uma realização pessoal. E Deus fala, tá bom, eu tenho o seu casamento aqui. Eu tenho uma realização, mas eu vou esconder aqui dentro de mim. Por quê? Porque eu quero que você mergulhe aqui para procurar. Aí você mergulha, você vinha buscar um namorado, vinha buscar uma realização, só que você vê a árvore da vida, você vê o plano eterno de Deus, você vê o reino que tem a ver com céus e terra. Aí você fala, uau, o que é isso que eu estou vendo? No final das contas você até esquece o que você tinha vindo buscar. Deus esconde algumas coisas, por causa do tempo e modo. Esses dias eu cheguei em casa, comprei um chocolate, e eu escondi dos meus filhos. Credo, pastor, que crueldade. Mas por que eu escondi? Primeiro porque eu queria comer um pedacinho. Mas por quê? Era a hora do almoço. E se eles vissem aquele chocolate, eles iam querer comer aquilo e iam deixar de almoçar o que verdadeiramente era nutritivo para a vida deles. Então eu escondi aquele chocolate temporariamente para que eles não perdessem a nutrição do almoço. E depois que eles almoçaram, aí sim, a gente compartilhou do chocolate. Tem coisas, isso é coração de pai. E Deus é o quê? Tem coisas que Deus não pode te dar agora, senão você vai perder alguns nutrientes necessários, porque você vai se distrair com o que Ele dá. Por isso Ele precisa preparar você como um recipiente para receber o que Ele quer dar. Primeiro eu vou te nutrir.
depois eu vou te dar o teu deleite. Eu não consigo enxergar um deleite antes de nutrição. Tudo que Deus faz, primeiro nos ensina, depois nos abençoa. Primeiro a gente se torna, depois a gente opera. Veja, quando ele vai dizer para Abraão sobre bênção, antes de dar as bênçãos, o que ele diz? Seja tu uma bênção. E depois ele diz, os que abençoarem você serão abençoados. Porque antes de receber eu me torno. Antes de comer o chocolate, Deus precisa me nutrir. Você está entendendo porque tem algumas coisas que não chegou ainda na sua vida? Porque o tempo de espera está ligado ao tempo de prumo. Então nessa reconstrução, pisa um pouquinho no freio. Não sai acelerando com tudo, que Deus ensinou a gente a ter medida de velocidade. Coisa terrível é você andar por uma velocidade tremenda e descobrir que estava na pista errada. Esse dia eu fui pregar em Minas Gerais, eu com meu pai dirigindo. E a gente estava meio atrasado, falei, pai, dá uma aceleradinha aí para nós chegar no horário do culto. E ele deu uma acelerada, aquelas estradinhas de curva, de serra, né? Eu fui indo, e ele acelerou, daqui a pouco ele não viu a placa de entrada e pegou o rotatório para o outro lado, porque ele estava indo rápido. Quando a gente descobriu, a gente estava no lugar errado. Por não entender o tempo e a velocidade, a gente foi mais rápido para mais longe. Está entendendo isso? Às vezes na ânsia de resultado, a gente vai mais rápido para mais longe. Porque no reino de Deus não se trabalha com resultados, se trabalha com fruto. E fruto tem que plantar, tem que colher, tem que regar, tem estações, tem tempo, tem modo. Então o que o prumo faz? Te dá consciência do tempo e do modo. Esperar dói. Mas esperar quando Deus manda esperar, não é perder tempo, é poupar sofrimento. Uau, guarde isso. Aquilo que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Pastor, o que é esperar? É acreditar que amanhã será melhor. E será melhor, porque Ele está no controle de tudo. É duro esperar, mas o esperar é o forjar de Deus. Deus ama o esperar, ainda mais quando está todo mundo em volta dizendo, o que você vai fazer? Uau! E você não dá um passo sem a voz, você não dá um passo sem a clareza, sem a vida do Espírito em você. Sabe o que é o mais lindo do esperar em Deus? Não é quando chega a hora de receber, mas é quem você se tornou enquanto estava esperando. Aquilo que às vezes a gente ainda não recebeu, mas está se tornando. O prumo, ele desceu, o prumo está na mão de Zorobabel, o prumo está na nossa nação, o prumo está na terra, para que a gente nivele a construção, faça as coisas no tempo de Deus, no modo correto. Amém? Então, primeira coisa, me submeter ao prumo, num período de reconstrução. Outra coisa importante que foi visto aqui por Zacarias, é o prumo de Zorobabel, o candelabro de Zacarias, o altar de Esdras e a inconformidade de Neemias. Isso aí foram os segredos da reconstrução. O que Zacarias viu? Candelabro. Uau, vamos começar uma reconstrução e Deus mostra um candelabro para ele. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, eu vou reproduzir agora o sentido do candelabro, um dos sentidos que o candelabro carrega nas escrituras. Tem algum candelabro aqui? Não? Tem não? Vem cá, Mário, você vai ser o candelabro. Meu Deus, sempre tem que ter um candelabro quando eu falo sobre isso. Pastor Mário. Pastor Mário vai ser o candelabro. O candelabro, ele tem 3 hastes. Êxodo 25, acho que a partir do 31, Êxodo 25, tem a formação do candelabro. E o que o candelabro, preste atenção nisso, o candelabro representa luz e calor no tabernáculo, ele é a figura do Espírito Santo, que aqui diz, o que você viu, o candelabro, qual era a palavra? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O candelabro tem a representação do equilíbrio de uma vida no Espírito, e ele tem 3 hastes do lado direito, e 3 hastes do lado esquerdo, e uma haste central, assim, bem, né? Essa haste central representa o fundamento, o centro, que é Cristo. Mas se você estudar lá em Êxodo 25, dentro de cada haste dessa aqui, tem 3 cálices. Alguém já deve ter estudado sobre isso. Quando eu aprendi isso, eu fiquei maravilhado. Tem 3 cálices aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 ali, 3 ali, 3 ali, com amêndoas. Também representa a frutificação. Jeremias, o que você viu? Uma árvore de amendoeira, né? Um ramo de amendoeira. Então, nós temos 9 cálices de cada lado. Contou? Se tem 3 hastes, com 3 cálices em cada uma, tem 3, 6, 9 do lado direito e 3, 6, 9 do lado esquerdo. Preste atenção nisso. Quantos são os dons espirituais de Coríntios capítulo 12? Se você contar, são 9.
E quantas são as partes do fruto do Espírito? Em Gálatas 5:22. Se você contar, são 9. O candelabro representa o verdadeiro homem e mulher que vive a vida com o Espírito Santo. Porque os dons falam daquilo que você faz, mas o fruto fala de quem você é. Um candelabro nivelado no tempo de reconstrução fala de homens e mulheres que Deus vai levantar com a vida condizente com aquilo que carregam, porque é fácil ter dons, os dons estão aqui, mas é 9, é o equilíbrio, é 9 de cada lado, não é mais dom do que caráter, porque aqui é dom, aqui é caráter, aqui é a unção que abre a porta, aqui é o caráter que mantém aqui a porta aberta, aqui palavra de sabedoria, conhecimento, revelação, línguas e maravilhas, aqui mansidão, domínio próprio, paciência, temperança. Estão entendendo? Então o que Deus faz? Primeiro, botou um prumo, nivelou. Obrigado, eu vou liberar o Mário. Obrigado, pastor Mário. Você é um ótimo candelabro. Tá vendo? É 3 de cada lado e uma haste central. Esse representa o perfeito equilíbrio. Então, aqui o que eu faço, aqui quem eu me tornei. Aqui os meus dons, aqui o meu caráter, a minha integridade. Querido, nós precisamos entender que uma das coisas que Deus tocou na nossa vida nesse tempo foi na nossa integridade. Está começando a ser exposto o desnível de integridade de muitos ministros, e você vai ver isso daqui para frente. Pessoas que dirigem movimentos espirituais, mas estão abandonando suas famílias, estão vivendo desníveis sexuais. É sempre uma trilogia: sexo, dinheiro e poder. Essas coisas estão começando a ser denunciadas cada vez mais. Você vai ver a diferença. Os limpos se limparão mais, os sujos se sujarão mais. Então, querido, a integridade fala mais alto. Antigamente, o que dava peso para um microfone como esse aqui, Johnny, alguém que dava um peso quando falava, sabe o que era? A Grécia. Que é isso? Intelectualidade, palavras boas, persuasivas, inteligentes. Mas o que dá peso para um microfone hoje é a integridade do ministro. É o casamento do pastor, é a vida familiar, é um jovem puro, é um jovem que deseja o Senhor, que se submete aos princípios e às coisas de Deus. O que realmente vai fazer nesse tempo é uma transição. Deus vai colocar candelabros alinhados para se movimentar. Deus está chamando candelabros equilibrados. A filha de Jairo, quando ela estava aparecendo como morta lá, a Bíblia diz que tinha um monte de gente chorando, uma geração emocional, todo mundo chorando, tinha carpideiras, elas eram pagas para chorar. Mas Jesus vem no cenário, e Ele vem trazendo 2 tipos de pessoas com Ele: a família e os discípulos. A família da menina e os discípulos dele. E o que Ele fez? Tirou o chorão, sai o chorão, e entrou com a família e com os discípulos e disse: Talita cumi. E aquela menina se levantou. Deus está trocando alguma coisa nos altares. Ele está tirando os emocionais e colocando os íntimos. Ele está colocando os íntegros e íntimos. Pastor, o que eu preciso fazer? Guarde essas 4 palavras: intensos, precisos, íntegros e constantes. Intensos, precisos, íntegros e constantes. Vamos ter intensidade? O jovem tem intensidade. Vamos embora, intensos, mas vamos ser precisos. Sabe o que eu sinto? O movimento True Life entre vocês. Vocês não são uma metralhadora, vocês serão uma sniper. Pastor, me explica isso. A metralhadora acerta, mas ela gasta muita munição e também acerta lugares que não é para acertar. Sai atirando e sai fazendo. Mas a sniper não. É um tiro só. Vocês vão fazer muita coisa com pouca força desnecessária. Mas por que um tiro só? Porque está posicionado num lugar alto e sabe o tempo e o modo de executar. Meu Deus. A juventude, ela quer fazer, e é muito bom querer fazer. A gente ama a força dos jovens. Mas hoje a gente aprendeu a fazer, não só fazer, mas primeiro entender como, em que tempo, de que maneira. Por isso vocês precisam da liderança de vocês. Por isso vocês precisam dos prumos que Deus colocou em volta de vocês. Eu falo isso porque eu também tenho. Eu preciso ser apacentado. Eu preciso ser tocado. Eu preciso ouvir não. Eu preciso ser aprumado. Amém. Esse é o candelabro alinhado. Pessoas que você sabe que hoje em dia tem muita gente que muda de um ministério para outro, né? De uma igreja para outra. Fica pulando para lá e para cá. E quando chega num ministério novo, o que eles querem fazer? Quer trabalhar, quer fazer. Vamos fazer, tem alguma coisa, eu quero fazer, quero ajudar, quero fazer. E aí se apresenta para o pastor novo, cheio de coisa para fazer, cheio de ideia.
Mas a gente precisa entender que igreja, antes de fazer, é se tornar. Igreja, antes de fazer, é acender os dois lados. Eu vou fazer, mas eu vou fazer com os dois lados acesos. Senão eu vou ganhar uma multidão e depois vou arrastá-los para um lugar longe de Deus com a minha conduta. Agora, os outros vivem por reputação, não por integridade. Reputação que os outros estão vendo, integridade é o que Deus está vendo. Uma vez eu aprendi isso com, eu não me lembro se foi o Josué Gonçalves, alguém disse isso. Pessoas que vivem por reputação, compra o que não quer, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta ser uma pessoa que não é. Quantas vezes você fez isso, hein? Comprou o que não quis com o dinheiro que não tinha para mostrar para quem não gostava ser uma pessoa que não era. Porque o que te move é o que os outros pensam de você. Mas quando você tem uma identidade, você deixa de ser o que os outros querem que você seja. Recebe isso. Você deixa de ser o que você acha que é, e você começa a se tornar o que Deus quer que você seja. Eu sinto que algumas pessoas vão começar a viver leve, porque vão estar onde Deus quer. Querido, trabalhar fora da vocação é se tornar escravo do próprio esforço. Agora, quando o prumo desce, a gente sabe aonde tem que ir. Meu Deus, que maturidade está nesse ambiente hoje. Eu fico pensando, cadê os jovens que estão esperando a fumaça, a bagunça? Não, o jovem quer isso aí, ó, quer consistência. O jovem de hoje quer mergulhar, quer compreender os tempos, quer entender o plano de Deus. Porque tem uma geração que cria competência, mas não cria consistência, não consegue ser constante. Então vamos ser intensos? Vamos, mas não vamos ser precisos. Vamos ser precisos? Sim, mas também vamos ser constantes, porque senão vai ser mais uma onda. Cansei de ver ondas passarem pela igreja. É onda de música, é onda de estratégia, e tudo vai embora. Mas se a gente for precisos, verdadeiramente seremos efetivos. Não vai ser mais onda. Você recebe isso, o que Deus vai fazer não vai acabar. O que Deus está plantando não vai evaporar. Coisas que estão sendo plantadas agora em você vão continuar. Filipenses 1,6, o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olha o que ele disse quando terminou o seu plano na primeira vinda dele. Ele disse: está consumado, ou seja, eu não parei no meio, eu não fiz algo e acabou, eu continuei, eu fui íntegro, eu fui constante. Meu Deus, desceu o prumo e acendeu o candelabro. E a reconstrução é recomeço, então vai descer o prumo, e nós vamos parar para ouvir. Para ouvir, se submete, você vai ser confrontado. Ande com quem te confronte, não quem afronta, mas quem te confronta. Amigo que é amigo tem sempre um prumo na mão para você. O maior problema desse tempo é a omissão e a bajulação. Que é o bajulador? Aquele que te honra por fora, mas dentro dele tem um preço estabelecido por essa honra. Uma hora ele vai te cobrar. Agora quem te ama, senta com você e fala: cara, melhora isso. Pessoas que ajudam a gente a aprumar a nossa vida. Fala comigo, os companheiros da reconstrução. Zorobabel tinha um Esdras, tinha um Neemias, tinha um Zacarias, tinha um Ageu. Olha o prumo que Ageu trouxe também. O povo estava desanimado por causa de vozes contrárias. Pararam a reconstrução. Então Ageu vem nessa hora, ele vem: ai, gente fofa de Jesus, por que vocês pararam de reconstruir, fofo? Vamos lá, vamos continuar. Não, sabe qual foi a palavra dele? Vocês estão depositando dinheiro em saco furado, porque enquanto as suas causas pessoais estão sendo construídas, a casa de Deus continua em ruínas. Aleluia. Então ele veio confrontando, e aquele povo despertou, assim como Zacarias desperta o povo, porque tempo de cumprir é tempo de despertar. Meu Deus, se é o tempo de reconstruir, acorda. Tem uma espécie de pássaro, você acha que é o sabiá, que enquanto os outros estão dormindo, ele está cantando. Eu disse: Senhor, eu quero ser ele. Enquanto tem uma geração dormindo, o amor de muitos esfriando, eu vou estar piando de madrugada, eu vou estar cantando de manhã, eu vou cantar nas escolas, eu vou cantar pelas ruas, eu vou cantar nas igrejas, aonde o Senhor nos levar, nós vamos. Querido, igreja não é tanque de Betesda para mover águas eventuais. Igreja é o rio de Ezequiel, que é onde corre cura. Aleluia. Porque nós estamos palestrando para a escola. O que Deus está fazendo com essa juventude da verdade e vida? O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando o rio de Ezequiel pelas ruas, pelas escolas, pelos lugares. A medida recalcada, sacudida e transbordante. O copo transborda para dentro ou para fora?
Você já entendeu. Transborda na sua casa, na escola, onde você estiver. Aleluia. Meu Deus. E foi isso que aconteceu com Neemias. No tempo da reconstrução ele ficou inconformado. E para ele estava bom. Por quê? A cidade estava em ruínas, as coisas estavam deterioradas, e ele estava servindo o rei, carguinho bom, copeiro do rei, meu Deus. Título, cargo, salarinho, arrastou para cima, rapidinho, de boa. Mas a Bíblia diz que o rei olhou para ele e falou assim: porque o teu semblante está descaído, porque você está triste. E ele disse: como eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais, se a causa da minha família, se o meu povo está em ruínas? Então o rei olhou para ele e falou: o que você quer que eu faça? Se couber bem ao rei, que o Senhor me autorize a reconstruir. E a Bíblia diz que o rei autorizou. Será que eu estou olhando para pessoas que não se conformam com um cenário de comodidade e vão ser autorizados pelo rei para reconstruir em lugares de ruína? Aleluia! Vão ser autorizados, porque a questão é que a inconformidade de Neemias gerou contato com um rei que autorizou ele. Você acha que tem coisas que Deus não nos autoriza porque realmente nós não queremos mais ver a coisa do mesmo jeito? Nós não vamos nos acomodar. Amém? A gente precisa. Não, mas tá bom, querido. Quem se casa com um ciclo fica viúvo no próximo. Quem se amarra no bom nunca vai viver o melhor. Quem não vira a página não entende o contexto do livro. Meu pai, tá vindo as coisas aqui. Quem não vira a página nunca vai entender o contexto do livro. Então tem hora que não dá para se conformar, tem que virar. Tem que romper com o bom. Tá bom, mas aí você não conhece o melhor, porque você fica preso no bom. Não sei quem falou uma vez, eu guardei: o pior inimigo do melhor é o bom. Pegou isso? O pior inimigo do melhor é o bom. Você se acomoda. A comodidade vai tomar as pessoas. As pessoas vão se acomodar. Está indo, agora está fluindo. Veio pandemia, vamos ficar em casa. Nós fizemos diferente, né? Plantamos 2 igrejas na pandemia. Uma em Cachoeira e um em Guará. Que não vamos fazer? Mas está tudo parado. Vamos fazer alguma coisa. Neemias está inconformado. E o rei falou: vai lá que eu autorizo. Vai lá que eu libero. Vai lá que eu pago. Vai lá. Está entendendo? Neemias não se conformou. Aleluia. Não dá para ficar mais na mesmice. O Senhor vai fazer coisas. O Senhor vai entrar nas escolas. O Senhor vai fluir nas universidades. E a gente vai ficar fazendo o quê? Jogando Free Fire? Ai. Ô Deus, o Senhor vai falar: eu vou pegar 300 na escola hoje. Vou tomar aquela escola. Você vai, vambora. Aí um fala: eu vou, Deus, eu vou. O outro fala assim: não, deixa eu só terminar a série do Viking lá, do não sei dos que lá. Deixa eu só terminar, né? Tem coisa que não vai dar mais. Tem coisa que não vai mais dar tempo. Aquilo que hoje te distrai, amanhã te destrói. Guarde isso: foco é força, distração destrói. O maior inimigo desse tempo é a distração. Como nos dias de Noé: estarão comendo, bebendo, casando, estarão distraídos. A distração é um perigo, não podemos nos distrair. Quem tem um plano definido não se distrai com coisas temporárias. Não dá para trocar direito de primogenitura por prato de lentilha momentâneo. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Direito de primogenitura, algo eterno, prato de lentilha, sensação do momento. Tem gente que o cristianismo dele parece que é só um momento. Colecionadores de bons momentos com Deus. Eu não quero colecionar bons momentos. Um dia eu falei: Deus, eu não quero uma experiência sobrenatural, eu quero uma vida sobrenatural. Eu não quero um momento, querido. Tem pessoas que são escravas de estímulos. Parece que só está bem com Deus quando os estímulos circunstanciais são bem correspondidos. Tipo assim: eu pedi para Deus que o patrão vai me ligar, vai me dar uma promoção. Aí o patrão te liga e te dá um negócio lá, aí você fica feliz com Deus. Aleluia. Ou então o irmão vai falar comigo, aí o pastor vem e te chama, você fica feliz, porque o estímulo correspondeu. Aí se o patrão não ligar, se o pastor não chamar, você fica mal. E para punir Deus, você não vem no culto domingo, né? Porque você é escravo de estímulo. Você só anda se tiver um estímulo circunstancial.
Mas olha o que Paulo diz, Filipenses 4:11, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu tanto sei ser humilhado como sei ser honrado. Eu tanto sei viver em abundância como sei viver em escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta do 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas você pode inclusive passar necessidade, está escrito ali, se for o caso de precisar, por um momento. Ele fala de tempo de escassez e de aprender a viver bem. O que Paulo está dizendo no 13? Eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu sei viver em qualquer cenário. Ele está dizendo, eu não sou escravo dos estímulos, porque eu achei a essência, eu achei Cristo. Quem achou a essência já não é mais escravo de estímulo. E outra, eu vou dizer mais, se toda hora você precisa de um estímulo para continuar a caminhada, é que você ainda não entendeu que o maior estímulo é o próprio caminho, Cristo. Ele é o único estímulo que a gente precisa. Então é uma geração que o cenário não vai definir ela vai andar por uma palavra, convicção. Você recebe isso? Convicção. Andaremos convictos. Chega de oscilação emocional. Eu vou dar uma palavra que está vindo no meu espírito aqui agora. Amarra a carência. Destrona a carência do seu coração. A carência é a chave que abre a porta para uma vida vulnerável à alma. Mas a vida no espírito troca a fechadura. Aleluia. Nós não andaremos por afetos e emoções. Olha o que aconteceu no tempo de reconstrução. Obrigado, Senhor, porque me lembrou disso agora. Esdras capítulo 2, verso 63. O governador, ele diz assim, ninguém vai comer na reconstrução sem que antes venha um sacerdote com urim e tumim. O que significa isso, Johnny? O urim e tumim eram duas pedras sacerdotais que ficavam na frente do coração do sacerdote, justo na frente do coração, acima do coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é quem se move por sentimento, por coração. Mas a Bíblia diz, ninguém começa a comer sem que antes venha alguém com urim e tumim na frente do coração. Sabe o que significa urim e tumim? Luz e verdade. É Deus dizendo, sabe quando que eu começo a reconstruir? Quando aparecem homens e mulheres que têm a luz e a verdade na frente dos sentimentos. Quando tem homens e mulheres que têm a luz e a verdade na frente dos sentimentos. Não importa o que eu sinto, o que importa é o que Deus quer. Não importa o que falaram, o que importa é o que Deus disse. Não importa o que estão fazendo, o que importa é a palavra que eu estou carregando. Isso foi no tempo de reconstrução. Então vai guardando. O prumo de Zorobabel, tempo e modo. O candelabro de Zacarias, o equilíbrio daquilo que eu faço com quem eu me tornei. O urim e tumim, os sentimentos atrás da palavra, a palavra na frente dos sentimentos. E a inconformidade de Neemias. Eu não aceito o cenário, eu não me dobro às circunstâncias. Aleluia. Eu estou vendo gente aqui que vai entrar nesse lugar. Tentaram parar a obra, tentaram várias vezes. E sabe o que eles disseram? Vocês são fracos. A primeira coisa que o inimigo põe na sua mente é isso, você não pode, você é fraco. Aí eles disseram assim, porventura vão terminar? Ou seja, é a voz sempre dizendo, você não consegue e você não vai terminar. E depois ele disse assim, ainda que termine, uma raposa vai vir e vai destruir. Então essa é a voz desencorajadora, você não consegue, você não vai terminar, e se a terminar não vai dar certo. E ainda perguntaram, vocês vão sacrificar, ou seja, vai ser cansativo. Chega de ouvir essas vozes. Você não pode, não vai terminar, vai ser cansativo e vão destruir. A Bíblia diz que enquanto os inimigos estavam falando isso, no capítulo 4 de Neemias, a Bíblia diz, mas o povo tinha ânimo para trabalhar. E foi assim que eles concluíram a primeira etapa da reconstrução. Meu Deus, aquele cego, quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que o povo falou para ele? Não pode, para de gritar. A multidão tentou parar ele. Sabe o que a Bíblia diz? Quanto mais a multidão tentava parar, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque quem não tem poder para te ajudar, não tem autoridade para fazer você parar. Aleluia! Então ele continuou gritando, e aí o que Jesus disse? Manda chamar ele. Jesus está mandando chamar uns inconformados. Tem algum inconformado aí? Tem alguns desesperados aí? Cadê os Samuéis? Aleluia, cadê os Samuéis que não se conformam mais com essa ambiência fora da vontade de Deus?
Meu Deus, cadê a Ruth que está carregando respiga de trigo, mas remidor está chegando? Aleluia. Cadê os Elias que vão montar um altar no meio desse cenário, aonde o profeta de Baal está lá com feridas tentando chamar a Deus? Tem gente que tenta chamar Deus com ferida, mas Elias está restaurando o altar quebrado. Quem você vai ser nesse tempo? Aquele que quer atrair a Deus com as suas feridas, ou aquele que vai catar as pedras e reconstruir o altar? Meu Deus. Uma pergunta para você nessa noite: seus problemas ou o altar de Deus? Os seus problemas ou as causas do Senhor? Um dia eu estou lá pregando num congresso lá, e aí na hora da adoração alguém estava adorando uma música cristocêntrica, só falando dele para ele, e as pessoas distraídas no ambiente, pra lá e pra cá, olhando o celular. Aí alguém pegou o microfone com uma oportunidade lá e cantou uma música que eu nem lembro qual que é, mas é tipo: você está sofrendo muito, são tantas dores no seu coração, mas Deus vai te honrar. Aí todo mundo Uma geração que consegue adorar a vitória de Deus sobre seus problemas, mas não consegue adorar um Deus independente de você. Profetas de Baal fazendo feridas para atrair a Deus. Não, Elias, constrói uma vala. Manda descer água. Como assim manda descer água, Johnny? Não era tempo de falta de água, não estava chovendo na terra. Que água é essa que apareceu para o altar de Elias? Deus vai trazer águas escondidas para quem está restaurando altares. Tem água separada em tempos de crise. Não vai faltar água para quem alinhou o altar. Escute, em tempos de crise não vai faltar água para quem restaura o altar. Por isso que tem gente que vai crescer na crise, vai potencializar na crise, vai evoluir. Você não vai saber explicar como assim. Está tudo desmoronando e o Senhor está... Meu Deus. E você vai descobrir que tinha água separada, porque você não atraiu com as suas feridas. Você viveu o plano dele. Você restaurou o altar para ele. E foi justamente o que Esdras fizeram. Esdras capítulo 3. Ele diz assim: e eles firmaram o altar sobre as bases, mesmo no meio do terror dos povos. Os povos estavam em terror contra eles. E eles fizeram o quê? Um altar. Fala assim comigo: na reconstrução nós vamos levantar um altar no tempo de crise. Uau! É isso que eles fizeram. Eles levantaram um altar no tempo de crise. E quando a construção parou, Ageu trouxe o prumo de recomeço. Eles voltaram a construir. E no capítulo 6, a Bíblia diz que eles tentaram parar ali com documentos. A Bíblia diz que acharam um rolo no memorial dos reis da Pérsia. E ali estava escrito que o povo deveria construir aquela casa e deveria completar aquele templo. E sabe o que mais que estava escrito? E os recursos necessários viriam da casa do rei. Tudo que tentou fazer você parar, além de você voltar porque está obediente ao tempo de Deus, os recursos começam a aparecer. Porque além de não impedir o recurso, o que o inimigo tentou travar fez eles descobrirem que o rei ainda tinha que pagar a conta. Ou seja, eles não tiveram só permissão para reconstruir, eles tiveram um recurso para reconstruir. E eu quero liberar isso para mim e para você: não vai faltar. Você está inseguro, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, como é que... Não vai faltar. Porventura, quando eu lhes enviei, lhes faltou alguma coisa? Os recursos estão preparados para quem está reconstruindo segundo os princípios de Deus. E o texto encerra dizendo: eles iam edificando e prosperando, até que concluíram a obra segundo a palavra do Senhor. Nós vamos fazer isso, querido. Meu Deus, vamos ficar de pé, a gente vai adorar um pouquinho aqui agora. Eu sei que tem mais tempo, mas a gente precisa liberar aqui agora. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração. Se eu fosse você, eu saía do seu lugar e me jogava aqui agora, dizendo: Senhor, me dá um prumo, me dá um candelabro, me dá um altar. Eu queria que você viesse aqui. Se Deus falou com você, vem aqui. Senhor, me dá um prumo, me dá um candelabro, me coloca nesse altar. Geração que busca, Espírito Santo, tua glória, Espírito de vida, aleluia, santo é o teu nome. Nos deixa ser a geração que busca
Libera sobre eles, Pai. Libera sobre eles. Nivela essa causa. Nivela os teus filhos, Senhor. Nivela os teus filhos, Senhor. Nivela, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Aleluia, Senhor. Isso. Virou a chave, virou o tempo, virou o que busca a tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei. Ferramentas estão sendo liberadas da parte do Senhor. Escute, livros, saíram livros daqui, livros e canções. Está vindo muito forte no meu espírito. Livros e canções, livros e canções. Ferramentas de reconstrução sendo colocadas especificamente na mão de algumas pessoas. Mas alguns estão gemendo por dentro, dizendo: está difícil de renunciar, está difícil de deixar. Uma coisa é forçar, outra coisa é ser atraído. Algumas pessoas serão atraídas para esse lugar, um lugar de renúncia. Alguns Ezequiéis estão indo agora pela mão do Senhor, porque diz assim: a mão do Senhor me levou a um vale. E você está indo nesse cenário. É um cenário de escassez. Talvez sejam amigos, talvez sejam pais. E você está passeando pelo vale, porque Deus fez Ezequiel caminhar no cenário. Porque antes do vale ser transformado por Ezequiel, o vale transformou Ezequiel. Essa situação que você está vivendo, literalmente está se transformando. Meu Deus, eu vejo pessoas que estão assim: as mãos de Deus estão me amassando. Mas que bom que são as mãos de Deus. Situações que parecem que nos amassam, que nos impressionam, mas também está nos impulsionando. Meu Deus, preparo, essa palavra está saltando no meu espírito.
Eu estou preparando pessoas, preparando, amoldando, de dentro para fora. Eu estou amoldando. Você está num tempo onde você está no molde. Você pode não estar compreendendo algumas coisas, mas você está sendo amoldada. Existe um prumo passando, existe uma mão passando no barro, e ela está amoldando. Ela está amoldando. Segura um pouquinho. Eu estou vendo claramente isso. O tempo do molde. Deus está colocando você num lugar que você não cabe, cortando o que sobra é as escrituras. Nesse lugar. Não tenha medo do forno, porque o vaso de barro, ele precisa do forno processual que dá durabilidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, por obediência a Deus, foram parar numa fornalha. Tem alguém aqui que está na fornalha porque está obedecendo. Agora o fogo não queimou eles. E Nabucodonosor disse: eu joguei 3, estou vendo 4. Porque é a mesma certeza que foi Deus que te pôs no fogo, é a mesma certeza que Ele está lá dentro com você. A renúncia desses 3 jovens fez com que toda uma sociedade tirasse os olhos da estátua e olhasse para a fornalha. Que tempo é esse? Algumas pessoas estão sendo inseridas. Eu sei que é bom uma palavra aviva e Deus faz, mas Ele está inserindo alguns de vocês no forno, no processo. Tem vaso mole que não quer o forno. Sabe qual é o problema do vaso mole que não quer o fogo? É que qualquer um que põe a mão muda a forma dele. Mas quando há submissão ao processo, Deus dá durabilidade. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Deus, tira esse peso. E Deus está dizendo: não, vou fortalecer seus ombros. Eu não vou tirar o peso, eu vou dar mais força para você. Não fuja da etapa, não pula a fase, não força a porta, não força a plataforma. Deixa Deus te forjar, deixa Deus te submete. Eu estou vendo isso, durabilidade. É como eu gosto de dizer quando Deus está trazendo bênçãos. E Ele está trazendo ferramentas sim, mas eu vejo Ele trazendo durabilidade. E como Ele faz isso? Com resistência, com processo. Alguns de vocês vão entrar em novos ciclos e parece que vão encontrar promessas embrulhadas em problemas. Pastor, o que eu faço? Vai desembrulhar. Meu Deus, pega esse negócio aí que você vai fazer sentido na sua vida daqui a pouco. Promessas embrulhadas em problemas. Ou você acha que o tempo de reconstrução não vai ter desafios? Eu oro nessa noite para que Deus te desafie a cada dia, que você acorde com um novo desafio, que te mova e te impulsione a buscar. Eu arrisco dizer que Deus vai pegar alguém pelas ruas. Alguém vai ser chamado 3 horas da manhã. Por que eu acordei agora, hein? Você vai entender, o Senhor está me chamando. Você vai estar andando pela rua, uma palavra vai vir no seu espírito. Meu Deus. Eu vejo lágrimas derramadas em folhas de caderno. Lágrimas derramadas em teclados de computadores. Mas não emocionais. Não é choro por causa do que estão fazendo para mim. São lágrimas pelo coração de Deus. O cenário profético está deteriorado no livro de Jeremias. Mas então Jeremias, mas quem? Ele diz: quem entrará no conselho do Senhor? Quem há de ver e ouvir as palavras do Senhor? Deus tem um conselho. O que é um conselho? Uma empresa, quando vai tomar uma decisão, o chefe reúne o conselho para aplicar aquela decisão. E a Bíblia diz que Deus tem um conselho. E Deus vai tomar decisões na terra. Ele vai tomar decisões em São Paulo. E Ele vai reunir pessoas no conselho. O Júnior liberou uma palavra de coisas proféticas sendo liberado enquanto ele passava por ali. E o Senhor está separando pessoas hoje para sentar no conselho. E vão ouvir palavras específicas. Algumas pessoas vão receber diretivas específicas para mesas específicas. Você quer pão ou você quer os segredos de Deus? Se você quer pão, Ele dá pão para quem come. Mas se você quer semente,
A multidão comia pão, os discípulos ouviam os segredos. A multidão via o povo, via Jesus se movimentar de longe. Os discípulos sentavam do lado dele. A motivação pelo qual você o busca define a distância que você vai ficar dele. O Senhor está querendo dizer para mim, para você, que tipo de distância você quer de mim. Você quer estar do meu lado na mesa? Você quer receber sementes nas suas mãos? Ou você quer o meu benefício? Se você quer pão, eu vou te dar pão. Mas eu estou sentindo que aqui não é um lugar de multidão. Eu estou sentindo claramente, Johnny, no meu espírito, que o trabalho, e eu vou dizer isso para os pastores dessa casa, o trabalho não será em vão. Existem coisas que são dolorosas dentro do coração. Paulo diz em Gálatas 4,19: eu sofro dores de parto até hoje, até que Cristo seja formado em vós. Eu posso sentir as dores da mesa de governo dessa casa, alguns níveis de dores. Não será em vão. Essa não é uma casa de multidão, essa é uma casa de sementes para São Paulo e para as nações. Daqui sairão flechas incendiadas para a Europa. Você acha que a bolsa de estudo é uma bênção financeira para o seu futuro? Não, é um convite, é um comissionamento, é um alistamento. A bolsa de estudo que vai vir, escute, vai vir bolsas daqui, vai vir passagens, vai vir coisas. Não pense nisso como um benefício para o seu futuro profissional, pense nisso como um alistamento. Deus está nos alistando. Timóteo diz que aqueles que são soldados de Cristo não se envolvem com os negócios dessa vida. Algumas de vocês estão sendo chamadas para arrependimento. Tempo perdido, coisas desperdiçadas, e o Senhor olhando e dizendo: eu ainda quero. Se posicione. Aleluia. É um convite, querido, e não é um convite para receber, é um convite para guerrear. É um convite para guerrear. Eu não estou dizendo que é todo mundo. Talvez você novo, convertido, você está chegando agora, e você vai ter o seu processo de discipulado. Mas uma casa que valoriza discipulado, aonde a mãe do movimento pastoral, ou o pai, sei lá, é discipulado, não tem outro lugar a não ser fazer parte do comissionamento. Preparo, essa palavra não sai do meu espírito. Preparo. Energias serão gastas com discipulado, com preparo. Muitos pastores virão, e esse lugar irá a muitos lugares, porque a igreja brasileira precisa de equipamento, de preparo para esse tempo. E existem casas específicas que Deus separou para isso. O governo apostólico que está sobre essa casa, meu Deus, eu sinto uma onda forte. É um culto de jovens, mas não tem como negar o vento e a onda apostólica que está sobre esta casa, que está sobre vocês. Vocês vão crescer nesse ambiente. Isso vai te dar diferenciação, mas níveis de responsabilidades maiores. Pessoas vão começar a procurá-los, vão se sentir seguro perto de alguns de vocês na faculdade. Você vai atrair pessoas que estão com problemas, porque quando você caminha, você é uma espécie de prumo, porque você decidiu obedecer. Se você cumprir essa palavra, sabe qual o sintoma de que você estará cumprindo? É que pessoas estarão buscando em volta de você. Você vai ver gente na sua casa, você vai ver gente na sala de aula falando: cara, me ajuda. Eu vejo essa palavra saltando muito nesse tempo. Muitos essa casa vai ouvir muitas vezes: me ajuda. Vocês vão estar em ambientes de faculdade, de trabalho, de empresa, e essa palavra vai estar em volta de vocês: me ajuda. Porque Deus está trazendo um povo que vai deixar de ser carga carregada para se tornar ombro que carrega. Respostas, pessoas respostas. Você não se sente capaz? Se você não se sente capaz, você está no lugar certo. Saiba que esse é o lugar. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Não que sejamos nós capazes por nós mesmos, mas toda a nossa capacidade vem de Deus, no qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não na letra, mas no Espírito, que a letra mata e o Espírito vivifica. Deus não está procurando capacitados, Ele está procurando os disponíveis.
Aleluia. Outra palavra salta aqui agora, junte isso: preparo e disponibilidade. Preparo e disponibilidade. Essa conexão de preparo e disponibilidade vai trazer a precisão do movimento. Preparo e disponibilidade. Chegou a hora de se envolver. Os pastores vão dizer: vamos para o acampamento, vamos ser bom e vamos embora. Eu preciso me envolver para desenvolver. É tempo de gastar tempo com o que deve ser gastado tempo. É pleonasmo que eu vou dizer, mas você vai entender. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aleluia. É colocar Ele no lugar de primazia. Ele vai chamar e eu vou obedecer. Não sei porque eu estou vendo turnos, pessoas orando, pessoas revezando, entrando, saindo e o fluxo continuando. Preparo e disponibilidade. É para quem? É para vocês todos. O seu nível de renúncia, guarde isso que eu vou dizer: na escada do propósito de Deus, o que mais te define não são os degraus que você sobe para o sucesso, são aqueles que você desce para a renúncia. Sadraque, Mesaque e Abednego, na renúncia, atraiu o povo para Deus. Meu Deus, a sua renúncia às vezes atrai mais pessoas para Deus do que as suas palavras. E eu vou dizer mais: tem João Batistas, precursores, que não tem o padrão da moda, que não são iguais a todo mundo, mas eles têm duas coisinhas importantes para esse tempo: uma palavra e um deserto. Será que tem alguém aqui comigo nisso? Será que tem alguém aqui que não tem nada mais, mas você tem uma palavra e um deserto? Tem gente que é a sarça. A sarça era feita de um material que não servia para nada, a não ser queimar. Meu Deus, alguém aqui... Você sabia disso? A madeira daquela sarça que queimava, ela não servia para nada, para mobília, para construir nada. Ela só servia para uma coisa: queimar. Será que tem uma sarça aqui? Tem uma pelo menos? Ah, não dá, mas eu sei queimar. Agora entenda uma coisa: queimar não é só arder, é arder e iluminar. Essa geração que diz deixa queimar é muito bom, no sentido de eu vou sentir, eu vou queimar, mas eu vou iluminar. Eu vou estar no ambiente para que a claridade de Deus venha ao seu ambiente, tendo lâmpada nos meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, tem luz no que eu conheço, mas tem luz em quem eu sou. Eu estou vendo, mas eu também me torno. Tem luz naquilo que eu percebo, mas tem luz na minha integridade. E por isso eu ilumino o ambiente. Eu estava falando com os irmãos que eu aprendi com um senhor de 60 e poucos anos, que ele disse assim: nós somos como velas que são colocadas num lugar alto e queimam e se diminuem enquanto iluminam o ambiente. Vai queimando e se diminuindo, e a casa tendo luz. Assim vai ser na sua casa. Você queima, você se diminui, e o casamento dos seus pais acende. Você queima e você se diminui, e os seus amigos e irmãos que estão perdidos na depressão e nos problemas emocionais, eles começam a acender. Você queima e diminui, e pessoas que estão à sua volta começam a receber porções novas de Deus. Pastor, como é que eu vou fazer nessa hora? E o que eu vou receber? Você vai queimar e vai iluminar, enquanto se diminui, e Deus começa a trazer novos ambientes a partir da candeia. A candeia que está acesa, e não se pode esconder uma candeia. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Eu estou sentindo esse ambiente aqui. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a obedecer. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a entrar literalmente naquilo que o Senhor propôs. Ajuda esse povo, ajuda esses jovens a entrar nessa onda, nessa atmosfera que Deus está trazendo para essa casa, para que não haja nenhum desnível comportamental e de pensamento, mas que haja uma equidade, que haja um alinhamento. Ajuda, Senhor. Promove esse ambiente com um nível de coletividade tamanha. Aleluia, um nível de coletividade, de unicidade, Senhor, juntos, submissos a uma voz, coesos, apontando para a tua vontade nesse tempo. Eu quero liberar sobre a minha e sua vida: vai ser leve, ainda que tenha renúncia, vai ser leve, porque João Batista, que é João Batista, sabe viver no deserto, já aprendeu a viver no deserto. Aleluia. E eu vou dizer mais:
Ainda que as coisas estejam difíceis, pelo menos estarão claras. Senhor, libera sobre eles clareza. Por favor, recebe isso, clareza, claro. Os dias não vão melhorar, não adianta romancear, a pandemia passou, agora a gente tirou a máscara, vai tudo ficar bom. Não, não vai. A Bíblia diz que os dias serão difíceis, eles serão trabalhosos. E eu quero dizer para você, as coisas e os dias não vão melhorar, mas você vai melhorar. Sim, você vai melhorar, porque ainda que as coisas estejam difíceis, estarão claras. Eu sei, Senhor, aonde eu estou pisando. Eu estou com um caco de telha na mão, raspando a lepra, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu estou depositando a minha confiança. E vocês andarão com clareza. Se preparem, exército, para os dias difíceis, para lugares improváveis, mas com palavra e convicção, por causa da obediência. A tua obediência te sustenta mais do que a sua força. Homens que Deus vai usar nesses dias, John, vem cá comigo, para a gente encerrar junto aqui. Homens que Deus vai usar nesses dias, tem uma característica: violenta obediência. Não é o tanto que fazem, mas o tanto que obedecem. Realmente o seu coração está totalmente passível, com a sabedoria tratável e a disposição para obedecer. Tá bom, Senhor, eu reconheço que o problema está em mim. Todo mundo reclama de Jonas, mas pelo menos ele foi o único que assumiu que o problema estava nele. Vocês não terão medo. Esse ambiente não precisa ter medo. É um ambiente de remissão. Olha o nome da escola de pastor, remir. Você quer o quê, querido? Aqui não é lugar para esconder pecado, é lugar para dizer: me ajuda, eu quero fazer parte. Eu abro o meu coração, eu me disponho à mudança. Meu Deus. Talvez nos próximos dias você vai procurar alguém para conversar. Vai abrir teu coração, e uma coisa que está entupida dentro de você vai sair, só porque você vai obedecer. Sabe um cano entupido, quando solta vai pum. É isso que eu estou vendo. Uma água limpa dentro de um poço e um monte de entulho em cima, mas a água ainda é pura. Alguém, eu estou falando com alguém aqui, o Senhor está falando com alguém, eu creio. A água está limpa, mas os entulhos estão em cima. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, eu vou me dispor. Os entulhos serão removidos, e quem está em volta pode beber da água que está separada. Senhor, usa esses filhos para dar água para os pais, para os irmãos, para os amigos. Usa essa igreja, usa esses jovens para trazer água e pão, como a casa de Obadias, que sustentava os profetas com água e pão. Assim seja esse trabalho, assim seja esse propósito: pão e água, santidade, palavra de obediência sendo liberada. Ergue esses jovens, Senhor, para esse tempo, para a honra e glória do Teu nome.